Tudo bem com vocês? Meu nome é Hernando Thiago, nós estamos no programa Lusofonia, um espaço que fala sobre a influência da cultura portuguesa na nossa cidade. Hoje nós teremos uma entrevista muito especial com o Zé Sintra, morador da Baixada Santista e também descendente de portugueses. Ele é um empreendedor digital, musicista e fotógrafo. Ele tem várias curiosidades como trajetória de vida. Uma delas é que ele começou fotografando quase de uma forma amadora e sem querer na cidade de Santos e num prazo de 8, 9 meses ele teve os seus principais trabalhos expostos no Museu do Louvre, em Paris. Ele também foi amigo pessoal do Chorão, viu de perto a formação da banda Charlie Brown e fotografou o último show do Chorão na Baixada Santista. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, acompanhando o canal Lusofonia no YouTube. E se vocês puderem, pode criticar à vontade, se puder mandar um elogio também para deixar a gente feliz, seria importante. E algumas sugestões de pauta também. E hoje, especialmente, eu quero muito agradecer a presença do Zé Sintra, morador aqui da Baixada Santista. Tudo bem com você, Zé? Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer te conhecer, viu? Meu nome é Hernando Thiago, mas para simplificar, você pode me chamar de Thiago se você achar melhor. E tá bom. Dei uma pesquisada a teu respeito e eu fiquei muito curioso de saber, só contando para o pessoal que está em casa, o Zé Sintra, ele é músico, ele é empreendedor digital, ele é fotógrafo. Isso da fotografia me causou uma grande curiosidade. Como é que você entrou nesse universo da fotografia? Na verdade, a fotografia aconteceu meio sem querer. Eu estava coordenando uma campanha de marketing e eu precisava do fotógrafo. E o fotógrafo que eu tinha à disposição não estava atendendo às necessidades de agenda e tudo mais. E aí eu resolvi que eu teria que dar uma solução eu mesmo para isso. Sim. E fui lá, comprei uma câmera, um livrinho e resolvi que eu tinha 3 dias para virar fotógrafo para atender as necessidades da campanha. E aí foi assim, foi em 2012. No ano de 2012, nesse mesmo ano, até este momento, quem me conhece há bastante tempo sabe que eu nunca me interessei por fotografia, nunca tive curiosidade, nunca fui ligado nisso. Meu negócio era realmente ligado à música, né? Minhas atividades artísticas são inicialmente ligadas à música, né? Você é baterista, né? Sou baterista e percussionista. Agora estou virando contrabaixista também. Muito bom. Mas assim, da música eu fui para engenharia de áudio e o marketing foi uma coisa que também desde muito jovem me acompanhou em paralelo a tudo isso. Eu sempre fui marqueteiro de mim mesmo, né? Sim. E acabei desenvolvendo uma expertise nessa área e por conta disso comecei a trabalhar com marketing. E o marketing me levou à fotografia. Como eu disse, eu estava conduzindo uma campanha e no momento que eu precisei de uma solução em relação ao fotógrafo, eu acabei que eu mesmo resolvi o problema. Isso foi no ano de 2012, eu não tinha realmente nenhum conhecimento sobre fotografia, nenhum interesse, nenhum gosto por isso, nada assim. Foi realmente uma necessidade. E nesse ano de 2012, eu adquiri uma câmera, foi em final de janeiro de 2012. No final desse ano, eu estava expondo no Salão Nacional de Belas Artes da França as minhas fotografias no Museu do Louvre. Isso que é maluco. Foi tudo muito rápido. Porque apesar de ter acontecido muito rápido e você falar que você não tinha conhecimento nenhum na área, mas o talento já estava lá dentro, né? Porque conseguir isso, né? De conseguir uma exposição em Paris, no Museu do Louvre, em tão pouco tempo, quer dizer, já tinha um talento dentro de você, um talento inato, né? Então isso é indiscutível, né? Eu imagino que sim, eu não havia percebido. Eu acho que tudo que a gente faz na vida é o resultado de um conjunto mesmo de coisas, né? Às vezes uma atividade sua de esporte que não tem nada a ver, que você acha que não tem nada a ver com uma atividade artística, pode te trazer facilidade numa atividade artística e vice-versa, né? Então, assim, eu sempre investi muito na minha formação cultural, né? Esse programa não é a Lusofonia. Vou falar para você que quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sempre fui meio intelectual, assim. Com 14 anos eu já tinha lido quase que toda a obra do Fernando Pessoa, já tinha lido
Camões bastante, já tinha lido os Lusíadas inteiro, já tinha lido os 64 sermões do Padre Antônio Vieira, que também é um português importante. Então, quer dizer, isso tudo me deu uma formação, uma base considerável, né? E eu acho que na hora que surgiu a fotografia, tinha tanta coisa dentro da minha cabeça, foi relativamente fácil, já tinha assunto, né? Mas sabe foi isso, e o domínio técnico também. Isso que você comentou sobre a formação intelectual, né, sobre a coisa de ter uma dedicação à cultura, a gente geralmente confunde muito, né, o talento com vocação. Então eu acho que você conseguiu unir as duas coisas, porque é sempre bom a gente correr atrás da vocação, né, que nós já temos, mas não achar que o talento é uma coisa que brota do céu, que Deus vem e coloca na gente e acabou. Você continuou correndo atrás de informação, usou as informações que você já tinha desde a sua juventude, né, desde a época de adolescente, mas também correu atrás de uma formação técnica, comprou livros para entender um pouco mais sobre isso. Então é bacana a gente passar para as pessoas que estão em casa, que a nossa formação não depende só de talento, né? Se a gente não associar talento, vocação e dedicação, as coisas não vão acontecer de uma forma mágica. Exatamente. Eu com o estudo da música, eu sou autodidata na maioria das coisas que eu faço. Com o estudo da música, eu acabei desenvolvendo, como autodidata, uma metodologia, né? Para me aprimorar. Então eu separei o que era o estudo técnico, do que era o estudo conceitual das ideias e o que era o estudo de expressão, né? Como é que soa o que você está tocando. E eu acabei levando esse conceito para tudo que eu faço na minha vida. Então, assim, eu acredito que é bom você ter muito conteúdo cultural, de conhecimento mesmo, de conhecimentos gerais, né? E a cultura clássica dá uma base muito grande, os jovens não leem mais hoje, eu li muito, isso me ajudou, mas eu separo isso do conhecimento técnico. Como você disse, eu no caso da fotografia, eu realmente investi um bom dinheiro, eu podia naquele momento investir um bom dinheiro em material técnico, para dominar a ferramenta tecnicamente, investir em equipamentos para que eu pudesse saber como eles funcionavam e qual o melhor uso que eu podia dar a cada um deles. Então, quer dizer, nesse ano de 2012, que eu tive um salto enorme na fotografia, eu, na verdade, vivi 24 horas por dia fotografia, entendeu? Dormia pensando em fotografia, sonhava com fotografia, e eu acho que isso me ajudou a ter um desenvolvimento mais rápido, né? Somado a toda a cultura que eu já tinha, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar. Tinha assunto, né? Claro, eu já tinha assunto. Não, e tinha também uma visão do mundo, né? Porque, querendo ou não, lendo tudo que você leu sobre os grandes autores portugueses, a gente acaba usando a nossa imaginação para conhecer o mundo também, né? A importância Sim. que a gente tem de quando a gente está lendo bons autores e bons livros, a gente consegue transformar aquelas palavras em imagens dentro da nossa cabeça. Então, às vezes a gente acha, nossa, isso aqui não vai servir na minha vida para nada. Mas quando a gente percebe esse enriquecimento cultural, ele acaba fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho e da nossa convivência social também, né? Sim. Eu posso dizer para você que até os meus 18 anos de idade eu li pelo menos um autor importante clássico de cada país. E muito da literatura da língua portuguesa. E eu acho que a literatura da língua portuguesa, não só a portuguesa, a lusitana mesmo, como a brasileira, são das literaturas assim, mais ricas da humanidade, né? E isso me deu realmente muito lirismo na minha arte, né? Inclusive a música portuguesa ela tem esse lirismo, essa poesia, essa intensidade, Sim. tanto que o fado, a saudade, tudo muito o lamento, né? Eu até brinco que muito dessa tristeza portuguesa, que é um substrato artístico fortíssimo, ela vem do fato de que eram os maiores navegadores. Então, os homens entravam nos barcos, iam embora, e as mulheres e as crianças ficavam no porto. Isso gerava uma melancolia enorme. Era uma vida de saudade. Isso se tornou... Exatamente. Isso se tornou uma característica cultural do povo português, que as famílias eram muito divididas, apartadas e separadas, temporariamente, às vezes continuamente, por conta das navegações. Claro. Né? Então, isso imprimiu uma característica para nós que somos
descendentes e influenciados pela cultura portuguesa, a gente herdou um pouco disso aí, né? Claro. Mas a gente... aproveitando e comentando com você sobre isso, o que eu acho engraçado, assim, é que no momento que a gente vive no nosso país, claro que nós temos uma miscigenação de várias outras etnias, né? Mas você acha, assim, que... Porque nós temos conhecimento que a nossa cultura brasileira, principalmente as novelas e as músicas, elas têm uma grande penetração em Portugal ainda. Por que você acha que nós, de uma maneira geral, estou dizendo, não valorizamos tanto a cultura portuguesa atual agora no nosso país? Independente de, às vezes, surge uma grande cantora como Carminho, Dulce Pontes, mas é raro nós termos uma influência muito grande ou escutarmos falar da cultura portuguesa no nosso país. Você acha que é uma falta de vontade da nossa parte ou essa miscigenação fez com que nós tentássemos deixar de lado um pouco essa melancolia e essas saudades, características tão grandes do português? Eu enxergo duas coisas aí. Eu, por exemplo, eu sou fã número 1 da Dulce Pontes há muitos anos. Sim. Eu sou, assim, realmente muito fã. Tenho muito trabalho dela na minha casa e tal. A Carminha eu tive a oportunidade de conhecer. Trabalhei com músicos que trabalharam e trabalham com ela. Eu tenho um primo, que é um músico importante, que é o Luiz Felipe Gama. Tem um trabalho com a Ana Luísa, que é uma cantora importante. Eles têm muitos trabalhos em Portugal, parcerias autorais com os autores mais importantes de Portugal e tal. O que eu percebo é que a gente não tem muita oportunidade no Brasil, porque, em primeiro lugar, isso não foi muito difundido. Eu fui buscar, né? Assim como os descendentes de primeira geração de portugueses acabam convivendo com aquilo e vão buscar, né? Mas, assim, a gente tem muita besteira que distrai a gente e que ocupa o nosso tempo, e se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de buscar uma coisa interessante, assim, né, produtos culturais interessantes e fica na besteirada. O brasileiro ele cai muito nessa armadilha. Então, o primeiro problema nosso é que isso aqui é um caldeirão de coisa, né? A origem nossa é portuguesa, mas a gente tem italiano, a gente tem japonês, a gente tem árabe, africano, e a gente tem alemão, a gente tem africano, embora a maioria dos africanos tenha matriz portuguesa, porque é origem angolana e tal, né? Que é diferente dos africanos que colonizaram a força, né, por causa da escravidão, América do Norte, né? A gente tem uma relação com a África subsaariana que é portuguesa, digamos assim, né? Mas então, eu percebo que o fato do povo brasileiro ser tão miscigenado, uma etnia tão complexa, acabou abafando um pouco, depois do Brasil colônia, a influência portuguesa, né? Eu acho que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Se você fizer uma pesquisa que eu já fiz, o fado, por exemplo, ele é uma música brasileira que se desenvolveu em Portugal. E poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Pois é, o fado, ele no Brasil colônia, ele começou com os filhos dos fidalgos que estavam aqui, né? Que já nascidos no Brasil, mas filhos de portugueses, primeira geração. Então, e aí o que acontece? Eles desenvolveram uma cultura musical brasileira no Brasil colônia, na época do Brasil colônia, ainda império, hábitos, festas, festividades e tal, era aqueles, faziam um sarau, né, nas casas e tal. Sim. E a forma de tocar, baseada no alaúde e tal, tinha influência de outras coisas lá, eles desenvolveram aqui, por influência negra também. E aí levaram para Portugal quando foram estudar. A maioria dos fidalgos, filhos de fidalgos aqui, e burgueses mais abastados, eles iam estudar em Portugal. Sim. Por causa das universidades. E quando eles foram, eles levaram esse movimento, era um movimento cultural que estava começando aqui no Brasil colônia, levaram para Portugal. Aqui no Brasil ele morreu, em Portugal ele se difundiu, se consolidou e adquiriu mais características lusitanas, né? Então o fado se tornou português e Portugal se apropriou do fado. Isso é uma pesquisa histórica interessante. Quando eu estudei música na Universidade Livre e eu estudei também percussão erudita, eu descobri isso na faculdade, eu não sabia também disso. E você vê, assim, são informações que vêm de encontro à proposta do nosso programa, né, Lusofonia, que é trazer essa cultura que a gente deixou um pouco de lado e mostrar para as pessoas que moram agora na Baixada Santista de saber da influência portuguesa tão grande que nós temos
culturalmente, na coisa de alimentação. Agora eu só vou te pedir um favor, Zé Sintra, a gente vai dar continuidade principalmente nessa tua formação acadêmica, só vou pedir para a gente dar uma pausa na nossa entrevista agora, nós vamos assistir uma outra reportagem e já já a gente volta a bater um papo com vocês. Obrigado a todo mundo que está em casa, obrigado Zé Sintra, a gente já volta, segura aí Zé, muito obrigado, a gente vai dar continuidade. O Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, inaugurado em 1859 por um grupo de portugueses 37 anos após a independência do Brasil, completa nesse ano de 2021 162 anos de história. O presidente da instituição, Ademir Pestana, conta um pouco desta trajetória. Em 21 de agosto de 1859, nasceu a Sociedade Portuguesa de Beneficência, né? Naquela época, os portugueses já imigravam para o Brasil em grande escala, né? Se tornando aqui em Santos a segunda maior colônia, foi a colônia portuguesa. Principalmente os Ilhéus, né? Por ser uma cidade portuária, também com muitos morros, né? E devido à quantidade de portugueses que aqui chegavam para ajudar no progresso da nossa cidade, né? Buscando novos empregos, criando comércios, enfim, se envolvendo com a vida da cidade, já se reuniam em nossa cidade 20 portugueses, liderados por José Joaquim de Souza Airã Martins, que é o idealizador da Sociedade Portuguesa de Beneficência, né? E ali nasceu esta sociedade, né? Que hoje ela está aqui no seu segundo prédio, mas ela nasceu no centro de Santos, ali na rua 15 de novembro, número 20, antiga Rua Direita. Então ali nasceu a Sociedade Portuguesa de Beneficência e numa das suas atas, né, desse encaminhamento para a sua fundação, tem ali a assinatura de Dom Pedro II, né? E ali nasceu a Sociedade Portuguesa de Beneficência, que não veio para ser um hospital, veio para dar apoio logístico a esses portugueses que aqui chegavam, como morada, aluguel, cesta básica, emprego. Mas como Santos era uma cidade portuária, né? As epidemias chegavam aqui e assolavam a cidade, né? Então era assustador. E mediante a isso, essas pandemias sempre constantes, os portugueses se reuniram, né? Na época já eram assim 13 mil portugueses, e resolveram construir o primeiro hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência, que foi ali no bairro do Paquetá. 17 anos após, devido à expansão também do Porto de Santos e do crescimento da cidade, resolveram mudar o hospital e trazer aqui para Bernardino de Campos, número 47, onde eu estou hoje, né? Então, vieram para cá, compraram esse terreno e em 1922 iniciaram a construção desse prédio majestoso. E hoje a Beneficência é o segundo maior hospital filantrópico da região da Baixada Santista, né? Um hospital com 200 leitos, podendo chegar até 250 leitos. São mais de 30 especialidades, né? Desde oncologia, centro cirúrgico com 13 salas, alas VIPs, alas do SUS, enfim, é um hospital hoje completo, tendo em seu quadro mais de 300 médicos em todas as suas especialidades. Hoje nós contamos aí com 947 colaboradores, né? É o número de nossos funcionários aqui na Beneficência. Além disso, nós temos a nossa humanização. As pessoas, quando adentram ao hospital, nós deixamos serem chamadas de pacientes pelos médicos, mas a nossa equipe é treinada para ver a pessoa, né? Olhar nos olhos, conversar com as pessoas, tocar nas pessoas, mostrar uma afeição muito grande para os portugueses que estão aí nos assistindo, né? Através desse programa, com certeza vão ficar orgulhosos, né? Desses seus antepassados, né? Esses seus conterrâneos que vieram para cá e hoje, né? As suas famílias estão aqui
no Brasil, são brasileiros, o que é o meu caso, né? Eu sou neto de português e me orgulho muito de toda essa história portuguesa. Bom, para vocês que estão em casa, continuando agora com a entrevista aqui com o Zé Sintra, que não é uma entrevista, é mais um bate-papo, agradecendo de novo ao Zé Sintra, fotógrafo, musicista, empreendedor digital. A gente estava falando no outro bloco, Zé Sintra, você estava contando, você estudou em Portugal? Você foi ter uma formação acadêmica em Portugal também? Não, eu não estudei em Portugal. Eu estudei música aqui, em universidade aqui no Brasil. Mas a base da pesquisa foi de história da música e antropologia da música. Nossa, e eu aprendi muitas coisas que eu não imaginava, a influência que a música teve na formação dos povos, de um modo geral. Sim. E num momento dessa pesquisa eu passei por essa questão da influência da música portuguesa, né? Como é que a música para o português, como é que a música acompanhou as navegações, como é que a música se desenvolveu nas colônias e tudo mais. E aí foi que eu descobri que o fado era brasileiro, que se desenvolveu em Portugal, né? E não o contrário, que é uma coisa muito curiosa. E já carregava, além da curiosidade, já carregava toda essa dose de saudades e melancolia também, né? Porque você se tirava... Sim, porque, exatamente. Inclusive os próprios escravos, você disse da influência dos escravos na música também. Exatamente. Que era o que começou também a coisa das saudades, né? Que tanto os africanos como os europeus sentiam, de ter que deixar a terra, não no caso dos escravos, não por vontade própria, é claro, mas isso aconteceu também com muitos portugueses, né? Que foram enviados para cá também contra a vontade ou por necessidades muito fortes, né? Exatamente. Então, o Brasil, na verdade, é um pouco diferente da América do Norte. O Brasil ele é um reduto de saudosos, de saudosistas. Né? Inicialmente, o Brasil colônia tinha portugueses que precisaram ou fugir de Napoleão ou precisaram fugir de uma situação complicada que estava na Europa naquele momento e vieram colonizar o Brasil. E negros que também foram obrigados a sair de lá e vir para cá. Ou seja, todo mundo que estava aqui não estava entendendo muito bem e se relacionando muito bem com isso, né? Sim. E aí o que acontece? Isso gerou o movimento fadista, o movimento cultural do fado no Brasil, que já era um movimento que vinha meio de desterro, meio assim, entendeu? E quando ele vai, através desses jovens estudantes que foram estudar em Portugal, ele vai para Portugal, ele encontra com aquele povo que tinha saudade dos que foram embora. Então, a saudade dobrou, entendeu? Já era um lamento que encontrou mais lamentadores. E aí, assim, construiu nos últimos, pode-se dizer, 300 anos, a cultura portuguesa como uma cultura de introspecção, como uma cultura, embora seja um povo muito alegre e muito alegre nas festividades e muito coletivista, a introspecção ela é muito pessoal, ela é muito solitária. Então, é um povo que sempre conseguiu relacionar solidão e intimidade com o processo coletivo. Isso é uma característica interessante do povo português, né? E isso deu esse desenvolvimento do fado e da cultura portuguesa nos últimos 3 anos, de forma que o lamento está presente em tudo, a saudade, tudo é meio chorado, mas tudo é muito expressivo. Recebeu também influência moura, né? Sim. Que era também extremamente exagerada nas expressões. Você vai encontrar isso na Península Ibérica toda, na Espanha também, né? Então é uma cultura muito rica e é interessante que a gente recebe a influência disso e não percebe, porque Santos é a maior colônia portuguesa do Brasil. É lógico. Ao lado do Rio de Janeiro, né?
São as duas maiores colônias portuguesas. Disso aqui, né? Mesmo vivendo na Baixada Santista, a maioria das pessoas esquecem disso, né? Dessa influência. E a influência que a gente vê na arquitetura, que a gente vê na alimentação, que a gente vê no Rio de Janeiro mais forte, o chiado português, né? Do sotaque português, que é mais presente no Rio, que às vezes a gente fala, nossa, sotaque carioca é tão forte. Mas é forte e os cariocas, os portugueses aceitam demais as novelas brasileiras, principalmente por causa desse chiado, que lembra muito o sotaque português, né? É verdade. Eu percebo que nessa questão das colônias portuguesas, Rio de Janeiro e Santos, o Rio de Janeiro ele foi um processo mais cosmopolita, por ser uma capital, uma cidade maior, foi capital do Império e tal e coisa. Então, eu sinto que a colônia meio portuguesa no Rio de Janeiro, ela, embora seja maior do que é em Santos, proporcionalmente, ela se diluiu na constituição do povo carioca, né? No caso de Santos, embora seja quantitativamente menor do que no Rio de Janeiro, ela é percentualmente maior, né? Per capita, digamos assim. Então, e como Santos é aquele porto, embora porto, mas ali fechado atrás da Mata Atlântica e tal, da Serra, a gente viveu um processo em Santos, um processo muito local, então a influência da colônia portuguesa em Santos, ela é mais abrangente proporcionalmente do que no Rio de Janeiro. Então eu sinto que Santos é mais português do que o Rio de Janeiro, eu diria isso. Agora, embora você tenha, por conta do Império, da capital do Império, você tenha, como você falou, arquitetura, a presença de arquitetura, né, mais forte no Rio. Mas eu sinto que nós somos mais filhos e netos e descendentes de português, ou casamos com portugueses mais em Santos do que no Rio de Janeiro, né? Verdade. Por isso a colônia, eu diria que ela é mais forte e mais organizada. Uma das maiores sindicatos de panificação do Brasil é em Santos. E é 99% português. O melhor pão do Brasil, entendeu? Deixa eu te fazer uma pão francês é português, na verdade, né? Loucura. E deixa eu te fazer uma pergunta, Zé Sintra. Como é que você se sentiu fazendo o oposto do que os imigrantes portugueses fizeram? Porque, querendo ou não, o teu trabalho foi para a Europa. Como isso tocou o teu coração de saber que uma produção local, despretensiosa a início, óbvio que tinha uma ligação com o trabalho, mas que de uma forma despretensiosa, né? Como é que teu coração sentiu quando você viu seu trabalho e a sua cultura sendo exposta lá, sendo exposta na Europa? Eu vou te contar isso bem rapidamente. A minha primeira conquista com a fotografia foi um prêmio de fotografia em Santos. Chama-se Baixada através das Lentes, do grupo Tribuna Globo, né? Eu fiz uma foto na igrejinha lá do Monte Serrat, Nossa Senhora do Monte Serrat. De dentro da igreja eu fotografei a porta, essa é uma foto bem conhecida, uma porta azul, com os banquinhos assim. E eu fotografei então de dentro da igreja do Monte Serrat para fora no final da tarde. E eu coloquei lá, Nossa Senhora do Monte Serrat olhando por nós. E ganhei um concurso com essa foto. E eu não imaginava, né? Na verdade, eu fiz a foto e a minha esposa falou, manda para um concurso aí, vai ver o que dá. Eu mandei despretensiosamente, primeiro lugar, pum. Eu falei, caramba, isso em 2012. Foi abril de 2012. Eu estava com a câmera na mão fazia 3 meses. Eu falei, caramba, então esse negócio não é tão difícil, eu levo jeito para isso e tal. Então foi uma santa santista num contexto português que me revelou, digamos assim, né? Foi esse cristianismo português que me revelou. Resolvi levar a sério a fotografia, né? Resolvi me dedicar à fotografia. E o que aconteceu foi que eu comecei a investir dinheiro em fotografia. Um arquiteto me convidou para fazer um projeto de design de interiores com as minhas obras. E aí eu investi um bom dinheiro nisso e o projeto não aconteceu. E eu fiquei cheio de obras em casa enormes, de 3,5 metros por 2,80, uns quadros gigantescos de acrílico e tal, e um bom dinheiro investido nisso. Imagina. E aí o que acontece? A minha esposa falou, vamos procurar a galeria de um amigo, que ela já tinha relações com galerias de arte, né, e profissionais, né, então, e aí procuramos uma galeria de São Paulo.
e um galerista importante, ele me falou, o seu trabalho é incrível, você está pronto. Eu falei, escuta, mas eu tô com essa câmera na mão faz, sei lá, uns 5, 6 meses. Como assim, né? Posso mandar o seu trabalho para a Europa, para analisar? Eu falei, você pode mandar o meu trabalho para onde você quiser, desde que você me ajude a resolver esse monte de quadro que eu não tenho nem onde colocar, assim, entendeu? E começou assim, uma galeria de arte de São Paulo, que tem mercado internacional, pegou o meu trabalho e mandou para uma curadoria na Europa, em Paris, né, exatamente, e eu fui convidado para o Salão Anual de Paris. Nossa, esse Salão Anual de Paris é o salão da Société Nationale des Beaux-Arts, que é um salão que já tem 400 anos, né? Ele é feito desde a época do Luís XV. Depois que sai fora o Napoleão, eles criaram uma associação, que é a Société Nationale des Beaux-Arts, que passou a gerenciar o famoso Salão de Paris, né? O Salão de Paris é um salão anual que acontece no Museu do Louvre. Hoje é na parte do subsolo do museu, no espaço de eventos que tem lá. Mas é o evento anual da Sociedade de Belas Artes da França, né? E aí fui convidado e nesse mesmo ano de 2012. E eu fiquei meio assim, falei, mas será que isso é verdade? Esse cara, isso é brincadeira, não é possível. Não, é verdade. E aí eu recebi os e-mails, o pessoal da Sociedade de Belas Artes da França entrou em contato comigo, mandei um material definitivo para fazer a arte gráfica e tudo. Eu falei, bom, é verdade mesmo. E em 2012 eu estava embarcando para Paris, levando na mala obras baseadas principalmente na arquitetura de Santos, na minha experiência de Santos, né, em tudo. As fotos foram feitas em Santos. No seguinte, eu fui indicado para a Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris e fui condecorado lá com um trabalho que eu fiz baseado nos noturnos de Chopin, nos 27 noturnos, e em textos do Victor Hugo, que são contemporâneos no período do romantismo, mas, na verdade, o substrato daquele trabalho foi Fernando Pessoa. É que eu não falei isso para os franceses. Mas você vê, Zé Sintra, como é importante, né? Primeiro, a figura da sua esposa, né, da tua mulher, te dando esse incentivo, e o querido não, o curador da galeria aqui em São Paulo, tendo esses olhos de poder te passar essa segurança de continuar num trabalho. E tem um outro detalhe assim que, aproveitando e convidando todo mundo que está nos assistindo também, a entrar no Instagram do Zé Sintra, porque as fotos são simplesmente maravilhosas. E você falou de uma foto, que foi uma das primeiras fotos importantes, essa da igrejinha, mas eu olhando o teu material fotográfico, e eu gosto muito de tatuagem, e tem uma foto muito icônica sua que os tatuadores adotaram, que são os fãs do Chorão, né? Você tem uma foto que é tatuada no corpo de muitas pessoas. Você teve uma relação com ele só profissional ou chegou a se tornar também uma relação afetiva de se tornar amigo dele? Na verdade, eu morava ali no Canal 3. Eu nasci no Canal 3, né? Eu nasci na Baía de Abreu, exatamente. Esquina com a Mato Grosso. Em frente à Igreja dos Passos, onde meus pais se casaram. Então, eu vivi sempre ali naquele meiozinho ali do Canal 3, né? E cresci ali, e o que acontece? Nós tínhamos uma turma na rua Jorge Tibiriçá, esquina com a Alamir Martins, que era uma turma de músicos, porque depois eu me mudei para Alamir Martins, né? E passei a adolescência ali. E tínhamos uma turma de músicos ali naquela esquina, e daquela esquina saíram muitas bandas, grandes bandas de Santos, do Brasil, inclusive o Charlie Brown, né? Então, assim, na verdade nós crescemos todos juntos, todo aquele pessoal daquela banda, e o Chorão, que chegou um pouco depois, que ele não era de Santos, mas ele chegou, a gente já tinha a nossa turma, e então a gente se reunia ali, era o nosso clube da esquina. A gente se reunia na esquina da Alamir Martins com a Jorge Tibiriçá. Tinha um caminhão de frutas ali, que ele ficava parado ali. Ele morava ali o caminhão. Era aqueles caminhões quitanda, que de dia o dono abre atrás e vende frutas ali. E à noite ele fechava. Exatamente. À noite ele fechava e nós ficávamos sentados em cima do capô, encostados no caminhão, até altas madrugadas, conversando, batendo papo, e dali saíram muitas bandas. Saiu o Mr. Green, que foi uma banda instrumental, de rock instrumental bem
que teve bastante projeção, bem conhecida. Saiu o Last Joker, que foi uma banda de hard rock que teve projeção internacional. Saiu o Cajamanga, que gravou disco também teve projeção. Saíram várias bandas, inclusive o Charlie Brown. Em algum momento, todo mundo daquela turma aí tocou em algum momento de Charlie Brown, ou antes do sucesso ou depois, né? Eu não toquei porque acho que na hora que talvez fosse chegar a minha vez, eu tocava jazz, eu tocava outras coisas, eu não me enquadrava naquele som. Na época eu até me lembro que eu falei, eu tenho um amigo que é o Pelado, que é meu sócio na sala, a gente dividiu uma sala para estudar bateria junto, eu e ele, né? E eu falei, o Pelado é perfeito para vocês e tal, e aí foi o Pelado tocar lá e um pouco depois a banda estourou. Nessa época nós tínhamos um trabalho de noite, que eu era o baterista, o trabalho era meu no caso, e o Champignon tocava o baixo e o Marcão tocava a guitarra, e a gente carregava tudo num Fusca que o Marcão tinha, e o amplificador era gigante, eu não sei como a gente conseguia, Marshall enorme, não sei como a gente conseguia levar tudo naquele Fusca dele. E o cantor a gente trocava toda semana, sabe? Mas nós éramos a base, né? E o Champignon era criança praticamente, tinha que buscar na casa dele, pegar um baixo emprestado, pedir autorização para a mãe para levar ele junto, e ela confiava na gente e ele vinha tocar com a gente. Tocamos um bar ali do lado do Torto, chamava Camaleão, tocamos muito tempo ali com esse trio, e trocava o cantor, né? E assim, logo depois eles assinaram o contrato e a nossa banda de noite acabou, porque eles não podiam mais tocar na noite, né? Então, na verdade, o Chorão ele chegou nessa turma um pouquinho depois. A gente já tinha a turma, a molecada já tocava. Um dia ele apareceu ali com o seu skate, começou a se enturmar, andar com a gente. E ele, muito, muito genial como ele era, vamos montar uma banda, falou para um, falou para o outro. E dali saíram duas bandas que ele teve antes do Charlie Brown, que depois viraram Charlie Brown. E foi interessante que nos últimos shows que eles fizeram em Santos, eu fiz algumas fotos bem legais, saíram na revista Rolling Stone americana, saíram na Rolling Stone brasileira, na época, e depois, quando houve a tragédia, tanto dele como do Champignon depois, essas fotos foram republicadas na Rolling Stones, né? E uma dessas fotos, um dia eu soube que uma fã do Rio Grande do Sul, que era uma fã aqueles chefes de fã-clube e tal, ela pegou uma dessas fotos e tatuou essa foto. Ela falou, puxa, eu estava procurando a foto do Chorão, uma que eu queria fazer uma tatuagem, eu nunca encontrei a foto que eu acho que realmente expressava quem ele era. E aí encontrei essa foto, eu vi uma postagem dela no Facebook falando isso para uma outra pessoa, mostrando a minha foto lá, que eu fiz dele nesse show, né? E aí eu falei, caramba, que legal isso, virou tatuagem, a foto que ela acha que é a que mais representa o Chorão, né? Uma fã como ela, uma fã que inclusive tinha acesso a ele e tal. Aí o que eu fiz? Logo veio a tragédia, infelizmente, né? Mas o que eu fiz? Eu imprimi a foto em fine art e fui levar para o Chorão assinar para mandar para ela. O que é fine art? Que eu realmente desconheço, só para a gente poder esclarecer isso. Fine art fine art é um assunto complicado. Eu acabei de escrever um livro sobre isso, dizendo o que é fine art na fotografia. Mas vamos considerar o seguinte: convencionou-se que fine art é uma plataforma, é uma forma de impressão de fotografia em papel de algodão, com tinta de base mineral, com alta resolução, porque o que acontece? A obra de arte, para ela ter mercado, ela tem que ter durabilidade. Ninguém investe em obra de arte cara, o mercado não absorve obra que não tenha longevidade, né? Então, assim, para ela se valorizar ao longo do tempo, ela tem que ter longevidade. Criaram métodos de confecção de fotografia em material que dá longevidade, porque o papel fotográfico ele é químico e a fotografia com o tempo ela desbota, some, perde a cor e tal. Né? Então, eles desenvolveram algumas indústrias desenvolveram esse padrão que chama-se fine art, que é um papel de gramatura alta, de algodão, exatamente. Então, uma fotografia pode chegar a 100, 200 anos, sem perder qualidade, sem se deteriorar, né? E o que eu fiz? Eu imprimi os trabalhos de fotografia artística são todos feitos nessa plataforma hoje em dia, né?
Inclusive, eu separo o que é a minha fotografia artística do que é o serviço fotográfico da minha agência de imagem, que são coisas distintas, né? A fotografia artística a gente desconstrói e na fotografia de serviço a gente presta serviço de alta qualidade, são coisas diferentes, né? Enfim, mandei a foto para a moça. Da criação encomendada. Exatamente. Enfim, eu ia levar a foto pro Chorão assinar para eu mandar para essa fã, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, a Luca, nome dela, uma querida. Só que na semana que eu fui levar a foto para ele, deixei até com o irmão dele, pessoa muito próxima minha também, já estava difícil de achar ele estava em São Paulo e tal. Naquela semana houve a tragédia e ele faleceu. Então não deu tempo dele assinar essa obra para eu mandar para a Luca, mas eu pedi que um dos irmãos assinasse, fizesse uma dedicatória em nome dele, e eu mandei lá para ela. Então ela tem a tatuagem e ela tem uma foto original em fine art assinada por mim e por um dos irmãos do Chorão, né? Uma passagem interessante. Eu imagino a tua emoção e a emoção da Luca, porque virou um ícone, né? Uma foto que é um ícone assim, né? Da cultura pop brasileira. Exatamente. Eu criei também algumas outras obras com as imagens deles. É claro que inclusive presenteei as pessoas com obras, com as imagens dele, obras que eu crio em cima da fotografia que eu fiz deles. Entendeu? Só fazendo uma parte, né, na história do Chorão, como é importante, né, as pessoas que estão em volta da gente, às vezes perceberem que nós estamos entrando num processo de depressão e ter esse socorro. Porque quando a gente fala da tragédia que aconteceu com o Chorão e mesmo com o Champignon, a gente pode relacionar elas muito a drogas também. Mas a gente tem que entender que esse processo de depressão que eles entraram, às vezes quem nos cerca não percebe e a gente precisa receber a ajuda das pessoas que estão à nossa volta, né? Que depressão é um assunto muito sério e que a gente não pode deixar passar, falar, não, é porque está bebendo, não, é porque usou droga. E eu acho, claro que é uma opinião muito própria minha, que esse processo de depressão foi que levou as duas tragédias que ocorreram, né? Tanto com o Chorão como com o Champignon. Zé Sintra, eu queria... E você veja que esse é um processo extremamente português. A gente vai fazer mais um corte, é isso? Não vou fazer mais um corte. Na verdade, é que nós temos esse processo... Termina de falar, por favor. Esse processo é um processo português, viu, Tiago? Esse processo da depressão. O Fernando Pessoa fazia uma poesia, alguns compunham um fado, e hoje em dia o povo não consegue mais lidar com isso e dá essas tragédias. Eu falo disso porque é um processo de depressão que eu passei na minha vida e eu entendo tanto que é necessário a ajuda das pessoas que estão à nossa volta e ajuda médica. E o problema, Zé Sintra, não é que nós temos um tempo de programa. E eu queria te fazer, na verdade, primeiro uma pergunta. O teu Instagram é aberto ao público? Como é que funciona? Ou você tem que... Porque tem imagens lindas ali. Eu fiquei horas e horas olhando. Rapaz, eu tenho um Instagram do meu trabalho artístico. Todos são abertos ao público. Eu tenho mais de um Instagram. Eu tenho o Zé Sintra Photographer, que é o meu trabalho artístico, que é o que tem mais fotos artísticas, mais seguidores. Eu devo ter uns 3 mil seguidores lá. Eu tenho o meu pessoal, que é o Zé Sintra 2, que também é aberto, mas que eu não posto fotografias minhas. Aí eu tenho da agência de imagem, tem o Agence Photo, que está basicamente com o trabalho de gastronomia, que a minha agência faz, e eu tenho o Visage, que é um trabalho de portrait, que a minha agência faz, que foi pesquisa minha sobre a fotografia francesa dos anos 50, como era feita nos estúdios franceses na década de 50, aquelas fotos em preto e branco das grandes estrelas e tal, né? E são todos abertos. Se você procurar lá Zé Sintra, você acha isso tudo. E tem a Arcano 21, que é a agência de branding que eu dirijo, né? E que, por sinal, hoje cuida também da marca de alguns lá do Charlie Brown, entendeu? Claro. Então, essa história do Charlie Brown me acompanha. Nossa. Faz parte da minha vida até hoje, né? Inclusive profissionalmente. Faz interessante da vida de todo mundo que viveu esse período da música, que foi um período muito rico, né? Não criticando de uma forma generalizada o que acontece hoje em dia no país, né? Mas a música brasileira sofreu uma queda, né? A partir de 2010, 2012 e 2015, Verdade. Principalmente, começou a ter um declínio e nós esquecemos de vários...
da qualidade, né, que a música brasileira já teve. Zé, eu queria te fazer agora 2 convites. Primeiro é saber se você está disponível para a gente marcar uma outra data para continuar esse papo, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda a respeito da sua vida, do livro, por exemplo, que você fez sobre o Rio São Francisco, sobre os quilombolas, sobre o livro que conta a genealogia da sua família, né, a árvore genealógica da sua família. Então, você está disposto a gente marcar uma outra data para a gente conseguir dar continuidade nesse bate-papo? Claro, vamos sim. Tem inclusive esse livro que eu pretendo lançar ele até o final do ano, que é um livro didático, acadêmico, sobre fotografia artística, explicando esse tal de fine art e o que é fotografia artística afinal, né? Do ponto de vista acadêmico e mercadológico. A gente pode falar disso aí também. Então, eu já deixo tanto o convite a você, como as pessoas que estão em casa, de não perder a segunda parte da entrevista, o nosso segundo programa de entrevista com o Zé Sintra Batista. Eu te agradeço demais pela presença hoje aqui, Zé. Você quer falar mais alguma coisa só para finalizar hoje? Porque a gente vai voltar. Eu quero agradecer a oportunidade de participar do programa, de estar com vocês, agradecer realmente a sua simpatia, me colocar à disposição, né? E estou ansioso para ver o próximo já, que a gente pode fazer. Perfeito. Conte comigo, estamos juntos. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço a todos vocês que estão também assistindo o nosso programa e convidando vocês, e convidando a todos vocês que estão em casa agora, a assistir um pequeno trecho de um filme que é do Ministério de Turismo de Portugal, que está fazendo uma campanha chamada Visite Portugal. Então a gente vai matar, quem já conhece Portugal, mata um pouco das saudades de Portugal, e no meu caso, que não conheço Portugal, fico com essas saudades daquilo que eu ainda não vivi, mas se Deus permitir, um dia eu vou poder estar em Portugal e conhecer pessoalmente tanto as minhas origens como esse país tão lindo que é Portugal e um país tão lindo que é o nosso Brasil também. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Estamos esperando as suas críticas, as suas sugestões e, se for possível, alguns elogios também. Assistam agora o filme da Secretaria de Turismo de Portugal, Visite Portugal. Me faire tourner ce monde. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream. Visit our sea, our sun, our heritage and our culture. Only you can continue to make us the best destination in the world. Visit Portugal.